O silêncio de Deus não significa ausência, abandono, desamparo. Mas o silêncio de Deus, em muitos casos, pode ser parte de um processo de preparação para algo muito maior que Deus quer realizar na sua vida. Amém? Então, o que nós aprendemos com o silêncio de Deus? O que nós podemos aprender quando Deus se cala? O silêncio não significa abandono. Jó descobriu que mesmo sem falar, Deus estava presente em cada detalhe da sua história. Deixa eu abrir aqui o livro de Jó. Estou com minha Bíblia no notebook aqui aberta diante de mim. Em Jó 42, a partir do verso 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Palavras de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. E o verso 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó fez com que ele tivesse uma experiência profunda com o Senhor. Jó entendeu que mesmo sem falar, Deus estava presente em cada detalhe da sua história. Outra coisa que eu aprendo aqui é que o silêncio de Deus amadurece a nossa fé. Porque quando nós não vemos respostas, nós somos convidados a confiar no caráter de Deus e não apenas nos resultados visíveis. Quando nós vemos, ou melhor, quando nós não vemos o agir de Deus, as respostas, o mover, nós só nos resta confiar no caráter de Deus, nas promessas de Deus, independente dos resultados que estivermos colhendo. Entende? O silêncio de Deus amadurece e fortalece a nossa fé. E a terceira coisa, o silêncio abre espaço para o propósito. Às vezes Deus não responde como a gente quer, porque Ele tem algo maior do que podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então, presta atenção. Se você está orando há muito tempo e não vê respostas, não ouve respostas, não vê o agir de Deus, não desanime. Talvez o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para que você ouvisse só essa parte. Não desanime. Não desanime. Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo, eu estou clamando há tanto tempo. Estou quase largando esse negócio para lá. Não desanime.
Deus não está rejeitando a sua oração, não é isso. Deus está te treinando. Deus está te preparando. É no silêncio que Deus fortalece a sua fé. É no silêncio que Ele molda o seu caráter. É no silêncio que Ele prepara o terreno do seu coração para que algo muito maior aconteça. Eu termino com Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Presta atenção. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então continue esperando nele, porque ele está trabalhando em seu favor. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo que você não perceba. Pastor, eu estou orando e nada está mudando. Continue orando. Continue crendo. Tenha a certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus de amor, de bondade, de poder, de graça, de misericórdia e de justiça. Então continue buscando a face desse Deus maravilhoso. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea. Não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha.
orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis, orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a Tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à Tua palavra.
dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia, nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a Tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar
a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto. E talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa
que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.